certamente cabe bem para o cenário geral vivido por esta República nesses mesmos anos. Fico assim mais tranquilo, pois deixo a presidência da Ampicom sem nenhuma preocupação de que tais agitos vividos por nossa instituição, o Ministério Público de Contas, possam ser creditados a elementos particulares de minha personalidade. Os créditos atribuo-os exclusivamente aos colegas que comigo ladearam ombros nesse período, integrando minha diretoria, ou aqueles que assumiram tarefas sem nunca terem sido investidos em cargos de diretoria. Foram muitos. E aqui só para exemplificar um deles, especialmente, o doutor Gabriel, do MP de Contas do Paraná, foi um desses que sempre fugiu de algum cargo na diretoria, mas nunca descansou e nunca parou de trabalhar em prol da Ampicom. Não foi o único, evidentemente. Sem eles, seu trabalho dedicado e, sobretudo, sua paciência com minhas dificuldades, lentidões, incompreensões, nada teríamos conseguido. Não posso deixar de reconhecer também aqueles que me precederam nas diretorias da Ampicom. Falo principalmente daqueles com quem convivi. A doutora Evelyn, o Gustavo, o Laércio, o Miola, hoje conselheiro da Corte de Contas do Rio Grande do Sul, o Antônio Maria, a Cláudia e as equipes que com eles funcionaram. Um deles aqui, o doutor Paulo Cury, foi um dos tesoureiros mais duros e mais cruéis que a Ampicom teve a oportunidade de ter. Recebi deles a casa em ordem, mas, sobretudo, ensinamentos, os conselhos, os exemplos e a parceria, sempre. A todos estes colegas e amigos, atribuo algumas das conquistas que considero as mais significativas desse período. A consolidação da atuação da Ampicom perante o Supremo Tribunal Federal. Eu e o doutor Júlio tivemos a oportunidade de ouvir mais de uma vez, eu não sei se era uma crítica ou era um elogio, da boca de ministros daquela corte, de que essa associação anda trabalhando bastante aqui dentro. O Júlio vai descobrir se era uma crítica ou um elogio em breve. A consolidação da presença do Ministério Público de Contas entre as demais carreiras jurídicas e perante órgãos de relevo para todo o Ministério Público brasileiro. E aí eu tenho que dizer que engana-se fortemente quem achar que perdemos na discussão da nossa submissão ao CNMP. Eu lhes digo que ganhamos reconhecimento nacional entre todos os ramos do Ministério Público por uma luta honesta, saudável e, acima de tudo, republicana, por controle rígido, mas digno. Esse mesmo controle do qual tantos fogem, reclamam ou burlam. No âmbito dos tribunais de contas, até então, nos tinha sido oferecido, o conselheiro Valdecir Pascoal mencionou aqui, a PEC 28, essa submissão na modalidade de uma submissão desonrosa, irresponsável e mal intencionada. Essa luta não acabou ainda e dela não fugiremos. Posso citar ainda os congressos do Ministério Público de Contas realizados de forma autônoma em relação aos tribunais de contas. Muitos Ministérios Públicos de Contas, como é sabido, ainda não possuem autonomia financeira, orçamentária, né? E eu posso dizer que o início desse processo de criação de uma autonomia de verdade começou com os nossos meninos das Alagoas. Eles, com muita dificuldade, tiveram a coragem de promover o primeiro congresso absolutamente independente do Tribunal de Contas daquele estado e tiveram muito êxito. Foi muito difícil, foi uma empreitada muito, muito dura, nós sabemos disso. Depois deles, Santa Catarina fez o mesmo, copiando o bom exemplo das Alagoas. Eu tenho a impressão de que isso é um padrão que passa a fazer parte da realidade do Ministério Público de Contas. Nós não queremos autonomia só para o bônus, não. Queremos autonomia para tudo, inclusive para assumir a responsabilidade e os ônus que vêm junto com a autonomia.
Devo citar ainda aqui a defesa de prerrogativas dos associados frente a diversos ataques desferidos contra a nossa carreira. E aqui a presença do procurador Gleidson foi fundamental, foi um braço forte em todo o país, o tempo todo. Em 2016, sofremos ataques coordenados simultaneamente nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Ceará e Santa Catarina, alguns com resultados que ainda afetam significativamente o funcionamento do Ministério Público de Contas. Dificilmente, é verdade, passamos um mês sem algum incêndio importante que deveria ser enfrentado. Tenho que citar ainda a ampliação do espaço conferido ao Ministério Público de Contas no meio doutrinário. E aqui é sempre bom lembrar da figura única e ímpar do professor Adil Lamego Bulos, que consagrou pelo menos 6 páginas importantes do tratado calhamaço que ele possui de direito constitucional e também de uma das referências mais importantes quando o tema é a doutrina relacionada à instituição Ministério Público, o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, membro do Ministério Público, então membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Cito ainda a conquista dos espaços no âmbito da IAP, a International Association of Prosecutors, do qual somos membros ativos hoje, e também da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, em que já há algum tempo, e neste ano sobretudo, temos mantido uma presença ativa, participativa e vocacionada a contribuições realmente importantes no âmbito do combate à corrupção e da lavagem de dinheiro. Cito ainda a elaboração e apresentação da proposta de emenda à Constituição, protocolada sobre o número 329 de 2013, a PEC 329, mencionada também aqui pelo amigo Valdeci Pascoal, e orientada a reformar os tribunais de contas, livrando-os do jugo asqueroso do compadrio político partidário. Proposta esta que, depois dos acontecimentos de ontem, revela-se mais do que pertinente, revela-se desesperadoramente urgente. Enfim, não seria possível descrever minuciosamente as conquistas institucionais desses últimos 4 anos, sem tornar-me enfadonho. Novamente, em um esforço de concisão, se fosse possível condensar nossos ganhos nesses últimos 4 anos, poderia dizer sem medo que nós nos tornamos players no mundo do controle público. Não tem como esquecer um momento triste, mas importante, e um dos momentos mais duros da relação interinstitucional entre a Ampicom e a Atricom. Ele foi vivido aqui, pertinho, no espaço democrático da Câmara dos Deputados. Ali ouvimos e não aceitamos o argumento de que não éramos suficientemente credenciados a discutir o tema do controle externo. Não poderia haver lugar mais emblemático para demarcarmos nosso espaço. O espaço que tinha e tem o exato tamanho dos nossos anseios, por reconhecimento institucional, respeito, profícua atuação na construção de uma república que possa substantivamente ostentar tal nome. Enfim, aconteceu. Esse espaço é hoje nosso. As relações com a Atricom foram retomadas em patamares de igualdade e respeito institucional, o que acredito fortemente a atuação concreta de seu atual presidente e hoje amigo, conselheiro Valdeci Pascoal. Chegamos ao ponto de, pela primeira vez na história dessas instituições, atuarmos na defesa do controle externo brasileiro, inclusive compartilhando o polo ativo em importantes e exitosas ações judiciais propostas conjuntamente pela Atricom e pela Ampicom. Ninguém vive com qualidade ou constrói o que quer que seja de forma isolada. Durante nosso percurso, nesses últimos 4 anos, diversas instituições associativas estiveram conosco, por vezes mais, por vezes menos próximas. Sem elas também não teria sido possível. Correndo o risco de esquecer alguma, eu sei, tenho contudo que citar expressamente a ANTC,
e hoje eu faço um cumprimento especial aqui à querida amiga Luciene, a FENAS-TC, a FENACONTAS, a Auditar, a Audicom, e aqui o meu abraço especial ao seu representante hoje, ministro do TCU, a CONAMP, a NPR, a Associação dos Magistrados do Brasil, a ATRICOM e a OAB. A todas o nosso muito obrigado. Sem querer tomar-lhes mais do tempo, que hoje justificadamente deve ser consagrado preferencialmente ao porvir e não ao passado, quero por fim agradecer especialmente a todos os colegas do Brasil pela confiança em mim depositada, para que durante 2 mandatos pudesse eu e minha equipe conduzir os rumos da Ampicom. Aos servidores do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, notadamente do meu gabinete, que tentaram e conseguiram suprir minhas longas faltas. Eu temo que, inclusive, com alguma vantagem. E cito aqui especialmente a doutora Tamila e o doutor Francisco, agentes públicos cuja dedicação e esmero já foram colocados à prova tantas vezes. Ao Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, das pessoas dos colegas Aderson e Cibele, a doutora Cibele aqui representando o nosso procurador-geral hoje, que sempre apoiaram minha dedicação a esse projeto associativo que nos une. A minha esposa, Ana Paula, minhas filhas do coração, Priscila e Anita, e nossa grande família de 4 patas. Pela paciência demonstrada para superar minhas ausências e pelos vínculos de apoio mútuo que desenvolveram para manterem íntegros o tecido familiar e o aconchego dos afetos. Por fim, a Deus, pelas oportunidades concedidas, pela força e coragem necessárias, que se em algum momento me faltaram, foram supridas com a sua presença e proteção permanentes. Desejo à nova diretoria a mesma alegria e sorte que me acompanharam nesses últimos 4 anos.